Você já acompanhou nas redes sociais um movimento, não é um movimento organizado não, mas um movimento no sentido quase que físico da palavra ali, de mulheres comentando sobre como elas odeiam ser mães. Tipo, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Esse ódio à maternidade seria uma manifestação desse ódio, sei lá, ao útero, ao feminino? Cara, olha, vamos colocar em perspectiva histórica esse negócio. Mas primeiro, você já viu essas mulheres que falam isso? Uhum. Tá. Meio que saiu de moda. Já foi moda alguns anos atrás no YouTube. Tinha ali os canais das mães falando como eu odeio a maternidade. A maternidade é horrível. Pô, velho, vai pra uma academia emagrecer primeiro. Vai ser mais fácil se você não for uma obesa, mórbida, né? Isso. Mas tudo bem. Isso fez muito sucesso na época, né? Agora, a rejeição da maternidade também não é uma invenção do feminismo, né? E o infanticídio sempre foi o padrão das culturas antigas. Sempre foi o normal matar bebês para fins diversos. Ou porque sim, porque eu não quero bebê, ou porque eu vou sacrificar no altar do Deus X, como forma de controle populacional, ou porque eu sou uma sociedade eugenista, como era o caso de Esparta. Por motivos diversos, sempre foi o normal o infanticídio. Quem mudou isso foi a Igreja Católica. A Igreja Católica... o bebê, a parte da eugenia tem até um fundo meio tribal, né? Tipo assim, se esse bebê não vai produzir, não vai caçar, ele tem algum defeito, alguma deficiência, ele vai ser um gasto de recurso, então é melhor. É uma coisa meio bem materialista, né? É evolucionista, darwinista. Se não existe uma coisa irrepetível, que aquela alma que ela é única, e não existe um ótimo argumento que, porra, a alma seria irrepetível e ser uma coisa de Deus e uma criação de Deus, é um argumento muito forte para você não matar, mesmo que o bebê tenha alguma deficiência. Se não existe esse argumento, existe só a lei do mais forte. Sim, mas essas comunidades tinham deuses. A questão toda é que a legitimação para o infanticídio vinha exatamente desses deuses que eram infanticidas em certo ponto. Claro. De certa forma. Porque um deus que aparece como um elemental da natureza para os indígenas, o que você acha que tá ali? Exatamente. Quem que você acha que tá camuflado como um deus? Exatamente. Então, sempre foi o padrão. Quem mudou isso foi a Igreja Católica. E foi muito difícil mudar isso, cara. As mulheres têm uma vontade muito grande de matar os seus próprios bebês. É uma vontade tão absurda que mesmo quando penas extremamente... duras são impostas, do tipo pena de morte, que rola aqui em alguns lugares aqui do Brasil, que eu não quero especificar mais exatamente no Rio de Janeiro, em algumas comunidades. Tá. Há a pena de morte pra mulher que mata o bebê. Olha só. E elas matam mesmo assim. Elas jogam no rio, elas fazem formas distintas de infanticídio, mesmo sabendo que elas podem morrer de forma extremamente dolorosa e do jeito ali que os tribunais costumam fazer. Então tem que ser uma vontade realmente muito grande pra superar o medo de morrer. Né? Desse jeito, não é qualquer morte. É uma morte sob tortura, né? No micro-ondas. Ou coisa pior, né? Ou coisa pior. É uma vontade, cara, muito grande de matar o bebê. Uma vontade de matar que vem desde os tempos antigos. Então, assim, é uma força demoníaca muito grande pra evitar que uma alma nova chegue ao mundo. E tem a chance de ser salva, né? Tem a chance de ser salva. Então, o feminismo, ele só faz a ponte entre isso e o movimento político moderno. Certo. Então, eu tava lembrando do assunto que a gente falou agora, da morte do bebê. A mãe que perde o bebê, ela tem a chance de se conectar com essa figura da mãe de Cristo, que também perdeu o filho e tudo mais, e ser uma experiência que, apesar de dolorosa, é engrandecedora espiritualmente, né? Eu faço ideia de como isso deve ser na cabeça de uma mãe que perdeu o filho, porque eu sou homem e em outra época da minha vida eu já tive isso de perder um filho que ainda estava na gestação. E foi... eu nem estava na minha barriga, só do fato de eu ser o pai e aquilo ter se perdido e ter sido retirado foi um sofrimento absurdo. Como homem, e nem era eu que estava gestando. E mesmo sendo o pai e não tá gerando dentro de mim, foi uma coisa que me aproximou de Cristo.
talvez tenha sido... Eu já estava interessado, eu já estava me inclinando, já estava indo na igreja, já estava lendo a Bíblia e tudo mais, mas foi a porrada derradeira de... esse mundo é isso aqui mesmo. Esse mundão aqui é isso mesmo. Então, eu não posso tentar buscar conforto nessas coisas do mundo, porque ele sempre vai me decepcionar. Então... Você se revoltou. Foi uma experiência negativa na minha vida? Pô, não dá pra dizer. Me aproximou muito de Deus, me aproximou muito de Cristo, me aproximou muito do perdão. Então, no fim das contas, de fato, Deus sabe o que faz, né? Sim, mas você se revoltou, você percebeu o engodo no qual você estava enfiado, no engodo possivelmente materialista que você estava enfiado. Sim. E foi atrás da verdade. Pra caralho. Muitas vezes, e não raras vezes, a revolta ela é necessária para a pessoa finalmente acordar deste grande engodo. Alguns meses de revolta, alguns meses até meio de loucura, eu diria. Loucura. Você fica... Só que essa revolta ela precisa ser levada até o seu limite máximo. Você precisa ser um verdadeiro revolucionário, você precisa ser um verdadeiro rebelde. Pô, total. Porque se você ficar no meio do caminho, você continua no engodo, sabe? Você vai voltar para outro engodo, você vai buscar culpabilização de terceiros, outros sacrifícios vitimários, igual matar o bebê. Exato. E esse tipo de coisa, né? Você tem que romper totalmente com esse mundo que você estava metido nele. Totalmente. E a minha experiência de pesquisa da revolta feminina e ter chegado até a Mater Dolorosa foi muito doloroso para mim, particularmente, porque para mim também foi o meu filho que foi esse divisor de águas entre ou eu vou finalmente me render e reconhecer a minha insignificância e me humilhar e me entregar aos pés da cruz, ou eu vou enlouquecer. Porque não tem o meio do caminho. Não tem como eu continuar mais fingindo alguma coisa ali, equilibrando um pratinho daqui e ali. O em cima do muro, né, esse lugar de estar em cima do muro, ele é ilusório, não existe. Eu quero um pouco dessas coisas do mundo, eu quero os frutos do feminismo e eu quero usufruir de todo esse construto, mas eu também acredito em Jesus enquanto uma coisa meio abstrata. Cristo ama tudo, ama a todos. Esse lugarzinho que todo mundo trilha em cima do muro, ele não existe de fato. Eu já estava, igual você, eu já estava estudando, já tinha um tempo que eu já estudava, e eu já estava mais ou menos no caminho, certo? Quando eu engravidei. Eu abri o canal no YouTube. Eu descobri no mesmo mês, assim, foi uma coincidência, né? Tá. Enquanto eu tava grávida, eu fazia essas resenhas de livro e ia estudando e percebendo, eu acho que eu tô num caminho errado aqui. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso mudar, de fato, e voltar pra igreja. Verdadeiramente voltar pra igreja. E já pensava nisso. E a gravidez já mudou algumas coisas em mim. Mas a minha gravidez, o meu processo de pós-parto e do meu filho bem pequenininho, que eu fiquei muito doente fisicamente falando, e não necessariamente mentalmente falando, fiquei muito ruim mesmo, assim. E eu cheguei num ponto... Você ficou calva na gravidez. Imagina! Limites foram traçados, né? Eu perdi cabelo. Certo. E pra mulher é muito mais big deal do que nós que ficamos calvos e o cara só vai vivendo e tá tudo bem. Eu fiquei muito mal fisicamente, assim. E quando eu passei por esse sofrimento, assim, que é o sofrimento da Mater Dolorosa, de fato, e eu quase enlouqueci por causa dele, eu precisei me revoltar. E aí sim, encontrar a graça. Porque se eu não encontrasse a graça, também eu não aceitava mais engodos, né? Eu já estava num momento que eu já não conseguia mais aceitar o meio do caminho. Eu amo ser mãe, mas eu odeio a maternidade. Não dava mais. Aquilo ali pra mim já não colava, porque eu amava a maternidade. Eu sempre amei meu filho. Mas como eu tava fisicamente doente, eu não conseguia estar pra ele da forma que eu precisava. Eu não conseguia estar presente da forma que eu precisava estar presente pra cuidar de uma criança do jeito que uma mãe deve cuidar, né? Muito debilitada fisicamente mesmo. Então era uma época em que o discurso de eu odeio a maternidade era muito conveniente pra você, até.
Era simplesmente falar, não, é porque eu odeio a maternidade, mas eu amo meu filho, vai filho pra lá. Isso. Eu tô muito doente, fica pra cá. Mas a minha doença me exauria. E eu pensava, cara, não é possível que o meu filho vai crescer com uma mãe doente, assim, que uma mãe que não vai conseguir brincar com ele direito, sabe? Que levar num futebol, essas coisas começavam a passar na minha cabeça e começavam a me enlouquecer, de fato. Então, foi um breakdown que eu tive real. Eu fiquei, acho que 6 meses fora do canal por causa disso, sem gravar vídeo direito e tudo mais, associada a várias outras questões físicas mesmo que eu acabei sofrendo em decorrência da minha condição do pós-parto. Uhum. E foi ali que eu realmente sentei no colo da mãe de Deus e falei, olha, ou é a senhora ou eu vou morrer. O momento da entrega, né? Ou você vai colocar o seu manto aqui, ou eu vou morrer. Eu vou real morrer, assim. Não era nenhuma questão de escolha, não. Assim, nenhuma questão morrer. Simbólica. Eu vou morrer mesmo. Mesmo, assim. Eu tava numa situação de quase morte mesmo, né? E foi só quando eu me entreguei completamente, assim, que eu consegui superar isso. E claro, é uma entrega diária, né? Tem dias e dias, problemas de saúde diversos que vão aparecendo ali, mas vão passando por cima. Você acha que por ser católico, por estar buscando esse caminho já nessa época, você teve, em algum momento, foi enganada por essa coisa dessa mãe virtuosíssima e perfeita e nada dá errado, e aí você teve um clash disso com a vida real, de as coisas dão errado o tempo inteiro e você tem que só ir meio que tapando buraco e remediando como dá? Como que foi esse processo de sair da mãe, digamos, imaginária que você tinha de si mesmo para virar uma mãe mesmo? Teve muito... Eu não tive esse problema que a maior parte das meninas está tendo agora, que é aquela questão do colapso que a gente estava falando, das falsas autoridades, porque eu tinha demônios maiores para lidar. Uma doença física. Uma doença física e realmente demônios maiores. Eu tava preocupada com questões de, cara, salvação da alma mesmo, assim, um caminho, por qual caminho eu vou, sabe? E eu nunca acompanhei esses Instagrams de maternidade ou feminilidade da bolha católica, porque eu tenho referências de autoridade na minha família, né? Então, geralmente, esses família engodos, salvando dos engodos culturais, ideológicos. Esses como engodos, sempre. eles absorvem pessoas que precisam ali de uma figura de autoridade que elas não encontram numa família estruturada. Então, eu sempre tive modelos de mulheres firmes e fortes católicas que eu não precisava procurar em outros lugares. Que nem a gente começou falando, né? A minha avó levou uma parte do catolicismo para minha cidade. E eu sei o jeito que a minha avó viveu. Eu sei qual que é a realidade que ela viveu. Eu sempre soube. Minha avó nunca fingiu ser algo que não é. Ela não fingiu que o casamento dela era algo que não foi. Os problemas que ela teve durante o casamento com o meu avô nunca estiveram escondidos, nunca estiveram sob uma máscara de felicidade, né? Ela teve 9 filhos e tudo que vem junto com 9 filhos, ela sempre falou muito abertamente sobre isso. As minhas tias mais velhas, as minhas tias avós, a mesma coisa, pessoal criado na roça, né? Então, nunca teve essa de, nossa, maternidade é lá um processo de salvação, então vai doer, mas vai ser bom, vai doer, mas você bota uma florzinha e põe uma mesa posta que vai ajudar. Não, era assim, vai ser pauleira, cara. Pauleira. Mas não preocupa não, que não morre não. Na nossa família não morre não, tá? Ninguém morreu no parto, ninguém morreu no pós-parto, pode ficar tranquilo. Tá. Minha bisa era parteira, inclusive. Olha só. E a minha mãe... Qual bisa não era parteira, né? Qual bisa mineira não era parteira? Todos. E a minha mãe também, um modelo ainda que mais próximo da modernidade do que a minha avó, porque ela já é aquela geração de transição que pegou o auge do... Olha, você é dona de casa, mas eu acho que não é tão legal ser só dona de casa. Tipo aquele anos 50, né, 60. Nos Estados Unidos. No Brasil, isso é década de 90. Como eu falei, tem o delay, né? Tem beleza. o delay. Tá. Tudo bem que na capital, pode ser que nas grandes capitais isso esteja em consonância. Mas no interiorzão, isso pegou a minha mãe ali na década de 90. Tá, ok. Isso deu ali certa neurose pra ela,
também um certo medo. Perda de sentido. Meu Deus, minha vida é vazia. Perda de sentido, isso, exatamente. Então, ela falava bastante sobre a possibilidade do meu pai abandoná-la. Sendo que o meu pai tá lá desde o início até o fim. E o meu pai lá assim, ó. Quietinho. Vai, Cida, vai, pode ir, sabe? Mas ela viu os exemplos das amigas que o marido abandonou depois de X anos de casado, né? Isso, o aumento do divórcio, as famílias Porque isso impactou fora. os homens também. Do cara também tá casado com filho, e trabalha, e olhar, meu Deus do céu, eu quero me apaixonar por uma novinha de novo. Eu quero ir numa festa, eu não tô aproveitando a vida, sei lá. Olha só, os homens também sempre pularam a cerca também antes de contaminação pela modernidade. Só que isso era resolvido no casamento, entendeu? Isso sempre, claro, resguardado certos limites, assim. Isso sempre foi resolvido de uma forma ou de outra ali. Então o cara não tinha a opção de abandonar a mulher. A mulher que tinha a opção de até sair que a morte fora. o separe, né? Tá. Eventualmente, que era o que geralmente acontecia, né? E se tivesse alguma coisa tipo de, sei lá, de abuso ou agressão, ela podia vazar, né? Ela voltava pra casa dos pais, ela tinha um pai pra voltar. Uma mãe pra voltar pra casa, né? E agora tem um pai pra voltar, que é o Estado te dando uma mesada pra você ter filho, né? É a figura, é o marido das feministas, é o Estado, né? Isso. E minha mãe entrou, ela sofreu bastante com isso por causa dessa propaganda. E também porque, não só a propaganda, vamos ser sinceros, pelo que ela via, né? Essa possibilidade de ser abandonadas começa a aparecer. Pô, eu tô ficando mais velha, eu tô envelhecendo, e aí, será que a gente vai conseguir sustentar esse casamento aqui? O casamento não visto mais como um voto eterno e sagrado, né? Como um contrato civil que alguém pode abandonar ali a hora que quiser. Uma troca de favor quando você fica velha. Isso começa a gerar certa neurose. Então ela teve isso, mas mesmo assim, né? Meus pais continuam muito bem casados até hoje. Mesmo assim, ela ainda faz parte da tradição da minha avó.